Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podtus. E aqui nós vamos conversar sobre corpo, mente e a qualidade de vida, certo, Elaine? Com certeza, sejam todos bem-vindos novamente aqui em mais um episódio. Eu sou Elaine Lima falando com vocês. E eu sou a Jaqueline Cordeiro e hoje o nosso tema é super importante: a relação entre nutrição, saúde intestinal e saúde mental. Gente, esse assunto anda tão em voga, né? Cada um fala uma coisa, tantas receitas milagrosas na internet, tantos chás, dietas, mas hoje nós trouxemos uma pessoa especial aqui. Nós teremos um bate-papo com a nossa nutricionista querida amiga Valmira Andrade, que une ciência e sensibilidade em uma abordagem integrativa da saúde como um todo. Seja bem-vinda, Valmira. Obrigada, Elaine. Val, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Podtus. E antes de começarmos, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida até chegar a essa profissional tão incrível que você se tornou. Obrigada, Jaqueline. Referência em reprogramação intestinal. Obrigada, Elaine. Então, eu sou bacharela em nutrição. Quando eu comecei com os meus atendimentos, eu senti uma necessidade, né? Eu percebi que tinha algo que distanciava o meu paciente do resultado e eu fui pesquisar, entender melhor o que era esse algo que estava dificultando para que ele tivesse adesão, né, ao tratamento e alcançasse aquele resultado, né, de corpo magro, corpo saudável, mente saudável. E eu entendi claramente, né, que a dieta, por exemplo, a atividade física, a modulação de sono, tudo isso é um passo 2 para que a gente chegue no passo 3, que é um corpo magro, saudável, né? Então, qual que é esse passo 1? É exatamente o padrão mental, né? Eu descobri que eu precisava fazer com que esse paciente conhecesse o padrão mental, eu precisava conhecer e entender bem o padrão mental desse paciente, o comportamental dele, para que fosse feito, na verdade, uma reprogramação mental. Então, eu busquei, na verdade, uma pós-graduação em psiconutrição. Achei que isso não fosse suficiente, que eu precisava de mais, eu estou sempre buscando algo mais, que foi quando eu fiz uma pós em neurociência, porque eu queria entender como o cérebro funciona e ensinar esse meu paciente a perceber as ciladas do cérebro, a dar comandos, né, para que ele conseguisse, né, para que ele consiga aderir, né, à dieta, ao tratamento, né, para que ele consiga, exatamente, para que ele consiga ter bons resultados aí. Que Né? maravilha. E além disso, além da psiconutrição, né, e da neurociência, eu entendi claramente também que tinha um outro órgão, né, que ele faz, na verdade, que tem um outro órgão que faz toda a diferença, né, para que a pessoa tenha saúde física, mental, para que ela esteja com o corpo em forma, né, que ela não esteja com obesidade. E esse órgão é o intestino, né, e foi quando eu busquei a fazer uma especialização em microbiota intestinal, né. E aí, para mim, assim, ficou perfeito, né, associar a educação alimentar com a reprogramação mental e também a reprogramação intestinal. Uau, que maravilha, né, Val? Muito bom. Sabemos que a nutrição, ela é essencial para todo o corpo. Mas muitas pessoas não entendem, né, dessa importância da nutrição, dessa conexão do corpo e mente. Como que a alimentação ela pode interferir na saúde mental? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, né? Não somos o que comemos, somos o que absorvemos, né? Então, assim, além da alimentação, de ser uma alimentação mais viva, uma alimentação natural, saudável, e assim, as pessoas até podem consumir algum alimento que não seja saudável, só não pode trazer isso para a rotina diária, mas além de fazer melhores escolhas alimentares, ela precisa ter ali o intestino íntegro, né? A microbiota intestinal equilibrada,
para que tenha uma boa digestão, para que tenha uma boa absorção, e com isso, esses nutrientes sendo absorvidos, né, a pessoa ela vai estar sem carência, sem deficiência nutricional, porque quando há deficiência, por exemplo, de B12, de magnésio, de B3, de B6, de ácido fólico, né? E outros nutrientes a mais, né? Os nutrientes eles são muito importantes e todos têm que estar ali na sua quantidade diária, né? Então, quando isso acontece, uma alimentação boa e uma digestão aliada a uma boa absorção, a pessoa vai ter uma boa saúde física e mental. Interessante, né, Jaqueline? Eu acho que nós acertamos, Sim. porque nós estamos aqui com a programação do Setembro Amarelo, né? Que é o mês da conscientização do risco que a doença mental pode levar, que é o suicídio. Então, quando a gente percebe toda essa fala que você traz para nós aqui, sobre essa questão mental, reprogramação, intestino, nós podemos então dizer, tá? Se me corrige se eu estiver errada, né? E faça os seus comentários. Que aquilo que colocamos no nosso prato, né? Ele literalmente, ele não é só para cuidar da nossa estética. Ele cuida da nossa mente. Ele ajuda com que o nosso cérebro tenha saúde também. Então, eu gostaria que você colocasse isso aí para a gente verdadeiramente, porque eu estou entusiasmadíssima com o que você trouxe aqui para nós. Com certeza, Elaine, os nutrientes, eles são necessários, né, para toda uma saúde geral, né, saúde física, saúde mental, né, para que a gente tenha disposição, para que a gente tenha energia, né, para seguir os nossos projetos, ou seja, tem inclusive saúde financeira, porque quando a gente não tem, por exemplo, energia, disposição, saúde, né, os projetos da gente ficam engavetados, e com isso afeta também nossa saúde mental, né. Na verdade, os nutrientes eles têm um papel importantíssimo aí para que a gente, né, tenha uma saúde funcionando muito bem, né, livre de doenças. E eu queria que você colocasse um outro aspecto agora, que a gente vê ou escuta muito aí na mídia, microbiota, o que é, o que não é, né? Então, assim, esse conceito que tem ganhado cada vez mais destaque na mídia, no falar até na roda entre os amigos, né, as amigas. O que é, afinal, essa microbiota intestinal? Olha, Elaine, eu inclusive desejo muito que as pessoas todas tenham um olhar, né, voltado para a microbiota intestinal, porque enquanto isso não acontecer, não vai haver saúde física, né, vai ter diversas doenças aí, né, físicas e mentais, como eu já disse, né, mas o que é microbiota intestinal, né, que as pessoas tanto falam? É o coletivo de micro-organismos que vivem no nosso intestino. São 100 trilhões aproximadamente de micro-organismos, isso mesmo. Existem mais micro-organismos, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, arqueias, né? Bactérias boas e ruins, né? Existem mais desses micro-organismos, 3 vezes mais, só no nosso intestino, do que células no nosso corpo inteiro, né? Então, microbiota é o que antigamente chamavam de flora intestinal, o que é um termo em desuso, porque a flora ela é do meio ambiente, da natureza, né? Então, no que se refere a intestino, é microbiota intestinal, né? Que são esses micro-organismos que eles precisam estar em equilíbrio, porque se tiver, por exemplo, numa composição em desequilíbrio, onde tem mais bactérias ruins do que boas, né? Essas bactérias ruins, elas devoram as boas. Os micro-organismos ruins, eles têm uma força muito grande, né? E eles destroem os micro-organismos bons, comensais, que estão ali para ajudar na nossa saúde, né? Porque o que acontece? As bactérias, elas... 3 trilhões? 100 trilhões. 100 trilhões. Trilhões, gente. 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestino. Então, não estamos sozinhos, tá, gente? Muito. Então, Elaine, na nossa microbiota intestinal, no nosso intestino, tem 100 trilhões, né, de micro-organismos, né? E
As bactérias, por exemplo, elas já estão nesse mundo há muitos e muitos anos, já sobreviveram a extermínio em massa, né? Onde vários seres foram extinguidos, eliminados, e elas permaneceram fortes ali, né? Sim. Elas têm uma inteligência muito grande, né? Adaptação, provavelmente. Exatamente, de adaptação. E o que que acontece? Nós precisamos não destruir essas bactérias, porque nós precisamos das bactérias boas, né, para a nossa saúde. Nós dependemos dessas bactérias boas para a nossa saúde. E muita gente pensa que, tô com bactérias ruins ali, eu vou jogar um antibiótico, né, e que vai ficar tudo bem, vai matar essas bactérias, vai ficar tudo bem. Lê do engano, porque o que que acontece? Os antibióticos destroem as bactérias ruins, mas também destrói as bactérias boas. E diminuição ou um intestino que não tem bactérias boas também é um tipo de desbiose, né? Então, não é por esse caminho de antibiótico como a maioria dos profissionais fazem, né? Muita gente, eu espero que, na verdade, isso agora fique cada vez mais em voga e as pessoas entendam que não é com antibiótico que faz esse tratamento, é um tratamento natural, né? É uma reprogramação intestinal, através de uma alimentação, suplementação adequada, eliminação de gatilhos, né? Que traz aquela desbiose, que são vários fatores, mas é isso, a gente precisa, na verdade, estar em simbiose, em equilíbrio com essa microbiota intestinal para que a gente tenha saúde física e mental. Uau! Quando a gente fala sobre equilíbrio na saúde mental, nós precisamos linkar com o equilíbrio da saúde intestinal. Intestinal. E falando disso, nós estamos aqui, né? Os fofos aqui com a gente. E é verdade que o intestino, né? O intestino pode interferir diretamente na saúde mental. E por que isso acontece? Com certeza. Aliás, para termos saúde mental, a gente precisa estar com essa microbiota intestinal equilibrada, né? Porque as bactérias boas, elas têm um papel crucial, né? Para que a gente tenha, né, a saúde mental. Quando a gente tem uma microbiota cheia de micro-organismos ruins, né? Há produção ali, liberação de toxinas, né? Há um estado inflamatório no intestino, inflamação sistêmica, né? Neuroinflamação, que interfere totalmente na nossa saúde mental, no nosso humor. Olha, no humor. Intestino mandando no humor. E muitas vezes se prefere tomar um comprimido, né? Não tô dizendo não a essa linha de tratamento, né? Mas muitas vezes a gente pode curar algumas coisas, né? Sem precisar dessa área. Então, Val, você acredita que se as pessoas soubessem a importância de reprogramar o nosso intestino, haveria menos casos de depressão e ansiedade e talvez até menos casos de pessoas que dão fim às suas vidas? Eu tenho certeza absoluta, Elaine. Eu tenho certeza absoluta que se as pessoas soubessem, por exemplo, sobre a importância de reprogramar o intestino, que é mudar essa microbiota intestinal, sair de um intestino, né, cheio de micro-organismos ruins para um intestino só com micro-organismos bons, né? Eu tenho certeza que as pessoas, elas não teriam, né, tanta depressão, não teria ansiedade, por exemplo, porque o que que acontece? Eu vou mostrar uma rota metabólica aqui para vocês, que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem, tá? O porquê que acontece por que que tem essa interferência negativa do intestino com o cérebro quando o intestino não está íntegro, a microbiota não está equilibrada, tá? Então, o que que acontece? A depressão, a ansiedade, ela é associada, por exemplo, com a serotonina. É necessário ter esse neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, para que a gente tenha, né, alegria, né, a gente tenha felicidade, né, esteja naquele estado de bem-estar. E quando a microbiota está em desequilíbrio, em desbiose intestinal, não acontece, por exemplo, a síntese, ou seja, a produção
triptofano, que é uma matéria-prima necessária para a produção da serotonina. Porque o que acontece? Quando a gente tem ali o L-triptofano, né? Através de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, e mais os cofatores, que é B3, a vitamina B3, B6, magnésio. Então, essa enzima, mais esses cofatores e o triptofano, que é o 5-HTP, ele vai ser convertido na serotonina, que é enviado através do nervo vago, né, para o cérebro. Essa serotonina, há uma comunicação que a gente chama de eixo intestino-cérebro, que é essa comunicação bidirecional do intestino para o cérebro, do cérebro para o intestino. Então, tudo o que acontece ali no intestino vai interferir no cérebro, né? Inclusive, 90% da serotonina do nosso corpo, ela é produzida no nosso intestino. Ou seja, gente, 90% de serotonina, né, que é o neurotransmissor do bem-estar, da alegria, da felicidade, é produzido no nosso intestino. Então, por isso ele precisa estar íntegro, ele precisa estar em eubiose, em equilíbrio, né? E o que acontece? O que acontece? Essa serotonina, quando, por exemplo, tem um neurônio querendo comunicar com o outro ali, né, esse estímulo do bem-estar, né, esse neurônio, ele, por exemplo, para fazer essa comunicação, ele precisa de um neurotransmissor, né, serotonina, para que haja essa sinapse, né? E os medicamentos, eles, por exemplo, eles são para fazer a recaptação da serotonina, para ela manter ali na fenda sináptica por mais tempo, né? Para que o indivíduo ele tenha ali esse bem-estar, essa alegria. Só que quando é utilizado o medicamento, por exemplo, para fazer essa recaptação, o que está sendo usado é apenas 10%, né, da serotonina que é produzida no cérebro, né? Enquanto a gente tem, por exemplo, um órgão que é o intestino, que produz 90%, está sendo utilizado somente 10%, né? Então, gente, o que é melhor? Usar 10%, né? E usar um medicamento químico, uma droga, que vai trazer efeitos colaterais. Às vezes, esse medicamento ele pode ser necessário, mas por um tempo. O medicamento ele não vai trazer a cura. Ele vai trazer ali para o paciente Um alívio, né? um alívio, uma condição dele fazer um movimento, né? Dele fazer um movimento para que ele consiga sair daquilo. Mas o medicamento não é ferramenta de cura, né? Ele só vai dar um auxílio. O que é ferramenta de cura? Ferramenta de cura é reprogramar, é mudar a composição dessa microbiota intestinal através de uma reprogramação intestinal, né? Suplementação do 5-HTP, que é o triptofano, mais os cofatores, né? Esse paciente ele vai começar naturalmente a sintetizar a serotonina, né? E aí vai haver ali aquele sentimento de bem-estar, de alegria, de felicidade, né? Uau, de novo. E o que acontece, gente? Ainda tem mais uma coisa, né? Quando a pessoa está com a microbiota intestinal em desequilíbrio, né? Ou seja, em desbiose intestinal, esse triptofano, né? Que deveria ser conduzido por uma via para fazer a serotonina, se não tem, por exemplo, as bactérias para fazer essa hidroxilase, essa enzima, esse triptofano ele vai pegar um outro caminho, uma via chamada IDO, né, que vai ter uma produção, ao invés de serotonina, vai ter uma produção neurotóxica, né, que causa uma inflamação neural, né, ou seja, além daquele paciente ele já estar com depressão, já estar com ansiedade, transtornos do humor, vai haver uma piora, né, e essas neurotoxinas, inclusive, vai trazer dor de cabeça, né, vai trazer outros sintomas que esse paciente vai ficar em situação de dor, né, ou seja, ele só vai piorar o quadro desse paciente. Né? Eu vejo muitas pessoas, né, bilhões de pessoas, tomando medicação, né, e achando que o medicamento é a ferramenta de cura.
né? Enquanto Ferramenta mais eficaz, né? e achando que é a ferramenta mais eficaz, enquanto que, na verdade, esse medicamento é apenas um grãozinho de areia num oceano de possibilidades, né? O que vai trazer a cura mesmo para esse paciente? A reprogramação intestinal, a suplementação de nutrientes adequados para aquele paciente, porque às vezes o paciente está até com anemia, afinal de contas, uma disbiose vai fazer com que a digestão dele, a absorção seja comprometida, então ele pode estar com várias deficiências nutricionais que pioram ainda mais o quadro, né? Então, é importante essa suplementação, é importante uma musculação, né? É importante, por exemplo, uma dança, né? Então, são várias ferramentas, inclusive terapias com psicólogo também, né? Então, o medicamento é só um grão de areia no oceano de possibilidades, né? Então, quem tiver, por exemplo, passando por esse problema, com depressão, com ansiedade, procurem fazer uma reprogramação intestinal, né, que vai mudar completamente, né, o seu estado, né, de ânimo, de disposição, a sua saúde física e mental inteira vai ser transformada. E aproveitando a deixa da Valmira, se você conhece alguém que está passando por isso, divide com ela essa informação, chama ela para assistir com você, sabe? Porque nós podemos salvar vidas. Através do cuidado com o intestino, né? Através dessa saúde integral. Isso mesmo. Eu fiquei aqui imaginando um monte de coisas, inclusive a Val tá cuidando da gente. Ela precisa cuidar do nosso intestino. Sim, Senão você é saúde. com certeza, tendo entusiasmo e alegria. Isso mesmo. Que bom por isso, né? Que bom ter essa joia aqui conosco. Val, como que você identifica as pessoas que estão com disbiose, né? Então, existe algum sintoma? Existe exames para identificar esse desequilíbrio? Olha, com certeza, tá? Aliás, só pelos sintomas, né, que a pessoa apresenta, eu peço exames, né, na verdade, para que aquela pessoa tenha ali um papel dizendo para ela, você tem sim Confirmando, né? isso daqui, confirmando para ela, porque quando ela tem a confirmação, ela adere mais ao tratamento, ela leva mais a sério. Mas quando o paciente chega, por exemplo, no consultório, por exemplo, com doenças autoimunes, com disfunção na tireoide, gases, estufamento, refluxo, gastrite, depressão, ansiedade, né? Diabetes tipo 2, né? Intestino preso, Constipação, tudo a constipação, ver, isso. né? As bactérias, elas são tão inteligentes, né? Que as bactérias ruins, elas sabem que se o paciente estiver evacuando direitinho, elas vão ser eliminadas ali. Então, o que elas fazem? Elas fazem uma alternância entre diarreia e constipação, né? Porque aí é um leão de sobrevivência. Elas são inteligentes, lembra que a gente falou? E manipuladora. Sim, demais. Com certeza. Demais. Então, E aí, através do exame de sangue, seria? sim, não. Na verdade, tem um exame muito simples que eu peço, né? Que é através da urina, né? O primeiro xixi do dia. Não é um exame de urina comum, mas é um exame simples de urina, né? Quero o pedido agora. Esse é um dos exames que vai mostrar se o paciente tem disbiose ou não. Além deste, eu peço um outro exame também, né, chamado prova coprológica funcional, que vai mostrar para mim também como está a digestão, né, daquele paciente, se ele está digerindo proteínas, amido, enfim, se está sobrando alguma coisa nas fezes, algum alimento nas fezes, gordura, por exemplo, né, e outras informações a mais. Essa prova coprológica funcional é como se fosse o hemograma, né? Um hemograma completo ali do intestino, que vai me trazer esses dados, porque vai servir para mim fazer o tratamento individualizado, né? Não basta na verdade, essa coisa de usar protocolo, ele não é algo individualizado. Então, às vezes, o que está trazendo uma disbiose para um paciente é uma gordura que não está sendo digerida, ou é uma proteína, ou às vezes, um estresse excessivo. Então, tem que ver qual é a necessidade daquele paciente. Através desse exame, eu vou saber fazer a suplementação de enzimas digestivas
individualizadas para ele, né? Mas, enfim, principalmente esses 2 exames, o parasitológico também de fezes, né? Que vai me mostrar, às vezes, se tem parasita ali, né? Porque quando tem parasita também é uma desbiose por parasita, né? Não é só por bactérias, é também por fungos, né? Por protozoários, né? Então, todos esses micro-organismos ali, se estiverem numa composição em desequilíbrio, vai haver, né, a desbiose. Você começou falando sobre algumas doenças que identificam, né, a questão dessa microbiota não está bem, não está em funcionamento como deveria. Foi gastrite, dor no estômago, gases, constipação, doenças autoimunes. O que mais você pode estar relacionando com essa disfunção dentro da microbiota intestinal? Então, Elaine, gases, estufamento, gastrite, azia, são Você falou em doença constipação. autoimune. Sim, então O que você... a constipação, todos esses são sintomas gastrointestinais, digestivos, né? Só que além dos sintomas digestivos, tem vários outros sintomas e doenças, né? Por exemplo, as doenças autoimunes, né? Que são várias doenças autoimunes, né? Lúpus, gastrite atrófica, tireoidite de Hashimoto, são umas 50 doenças autoimunes, né? Uhum. O que acontece? Quando nós temos uma desbiose, que é esse desequilíbrio na composição dos micro-organismos, o nosso intestino ele fica com um aumento de permeabilidade intestinal. É como se fossem acontecendo ali vários furinhos no intestino, né? O conteúdo de dentro do intestino, que seria fezes, toxinas, esse conteúdo cai na corrente sanguínea, né? É o É isso mesmo, gente. Fezes É um caos. circulante na corrente sanguínea, né? Causando, por exemplo, um hiperestímulo, né? Das nossas células de defesa, né? Que, aliás, pessoal, 80% das células de defesa estão no nosso intestino. Então, Eu estou notando tudo, tá? se a gente quiser ter uma boa imunidade, né? Se a gente quiser estar livre aí dos vírus e todas as, né? A gente precisa, né, estar com a nossa microbiota intestinal íntegra para que a gente não tenha, né, esse hiperestímulo, né, das nossas células de defesa tendo que trabalhar o tempo todo para nos defender, porque é assim que surgem as doenças autoimunes. Elas ficam como se fossem desorientadas ali, de tanto trabalhar o tempo inteiro, porque imagina, chegando fezes na nossa corrente sanguínea, né? Chegando no nosso coração, no nosso fígado, nos nossos órgãos, na nossa pele, né? Então, elas vão ficar lutando ali para nos defender, e com isso vai haver um desgaste, elas vão ficar desorientadas e vão começar a atacar os nossos próprios órgãos, né? E além das doenças autoimunes, Elaine, Jaque, na verdade, a desbiose intestinal, ela traz todas as doenças crônicas, todas as doenças agudas, né? Olha só que interessante, né? Essa doença, as doenças autoimunes, tudo interligada ali ao intestino. E mais, né? Além das doenças físicas, a Val falou muito sobre essa influência, essa relação da desbiose com a autoestima, né? Então, como é que o intestino entra ali em desequilíbrio e impacta a vida de uma pessoa? Ah, sim, Jaque, ótima pergunta. Bom, o que acontece? Quando estamos com desbiose, o nosso peso, a gente começa a ter muita dificuldade para perder peso, uma facilidade tremenda para ganhar peso, né? Com isso, a gente entra para um estado de sobrepeso, obesidade, o que já gera um impacto, além daquela barriga estufada, né, gente? Né, é incômodo para a mulher estar ali com estufamento o tempo todo, né? E além disso, a nossa pele, por exemplo, né? A nossa pele começa a manchar, a gente vem a ter melasmas e várias outras condições, né, de pele, né? Como psoríase, rosáceas, né? O melasma mesmo, meu Deus do céu, como tem pessoas, né, com melasmas hoje em dia.
né? E fazendo o tratamento externo, achando que isso vai resolver, vai ajudar, mas não vai curar, né? O melasma é uma coisa multifatorial, né? Uma doença multifatorial, mas é preciso tratar o intestino para que tenha a cura de dentro para fora. E para a gente fechar esse nosso assunto, que o de hoje, né? Porque isso aqui dá mais de um episódio, com certeza, né? Mas assim, que orientação prática você daria, sabe, para quem está nos ouvindo? O que essa pessoa deve fazer? Se ela se situou, eu mesma estou aqui, gente, já estou pedindo a receita para ela do exame. O que ela deve fazer? Qual a orientação, primeira orientação que você dá? A primeira orientação é busque fazer uma reprogramação intestinal, porque como são vários fatores, né? Estresse elevado, sedentarismo, tabagismo, antibióticos, né? Eu, por exemplo, eu tomava muita benzetacil quando era criança, eu tomava muito antibiótico. Isso me levou a ser desbiótica, né? Eu não sei nem se eu posso dizer que eu sou uma ex-desbiótica, mas eu vivo em vigilância em tratamento nutricional, né? E sempre retirando os gatilhos ali para que essa desbiose não volte. Mas, assim, primeiramente, fazer essa reprogramação intestinal é muito importante, porque, assim, a cada 10 pessoas que chegam no consultório, 8 estão com desbiose intestinal. É feita essa reprogramação intestinal como se fosse passar um cortador de grama ali numa grama que está muito alta, deixar ela bem baixinha, né? E através daí fazer suplementações, né, adequadas, fazer uma alimentação limpa, livre de ultraprocessados, né, livre de alimentos, né, que intoxicam o nosso organismo. Uma alimentação mais natural, mais viva, né, onde na rotina diária a gente faça melhores escolhas alimentares. Uau! A gente percebe que pequenos passos, eles fazem uma grande, grande diferença, né. Então você citou várias coisas importantes, e para todos que estão assistindo, olha a ligação, né, que tem o cuidado com a saúde mental, o falar hoje sobre o Setembro Amarelo e trazer um assunto tão importante, porque as pessoas falam tanto sobre você precisa procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, você precisa tratar, mas precisamos tratar da raiz, não é Com verdade? certeza. E tratar qual bem. pode ser a raiz das questões? O intestino, né? Então, Uma olha delas só, pode ser. uma delas pode ser o intestino. E olha só que conhecimento riquíssimo aqui. Foi mais que uma aula pra gente, mais que uma participação especial. A gente agradece muito, Val, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter trago esse conteúdo tão rico e importante quando se fala sobre o cuidado da saúde mental. Então, trazendo um alerta que não é só o cuidado com a saúde mental, precisamos cuidar do nosso intestino, né? O nosso intestino, ele precisa estar saudável para que a nossa vida também esteja. Obrigada, Jaque. Obrigada, Elaine. Para mim foi uma honra participar dessa conversa aqui com vocês, entregar essas informações, né, para as pessoas, né, que estão nos assistindo, né, para que elas possam ter uma vida de qualidade, né, uma saúde física e mental íntegra. Olha só, pessoal, nós só estamos começando o assunto com a Valmira, porque esse assunto ainda dá muitas sentadas aqui, muitas trocas de informação. Nos sigam aí, continuem conosco até os próximos capítulos. E Val está junto conosco também em um outro projeto. Sigam a gente nas redes sociais, o Instituto TUS, porque você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Até a próxima. Até a próxima.